Opa, tudo bem? Como você está? Hoje vamos aqui dar continuidade na nossa leitura bíblica. Vamos aqui continuar no livro de Levítico. Hoje nós vamos ler aí 2 capítulos. Nós vamos ler capítulo 14 e o capítulo 15 do livro de Levítico. A gente está vendo aqui, né, que Javé está falando ali para Moisés, para Araão também, e para os filhos de Israel, todas as regras, todas as ordens ali que eles devem seguir, né, para poder se tornar um povo puro diante de algumas impurezas ali que rodeavam aquelas pessoas, né? Deus vai mostrando caminhos para eles ali, para eles alcançarem a pureza. Então vamos pegar a sua Bíblia e abra aí no livro de Levítico e vamos aqui iniciar no capítulo 14, beleza? A gente vai dando algumas pausas aqui e a gente vai tentando explicar tudo aquilo que a Bíblia está querendo nos trazer, que o Espírito Santo nos conduza na leitura de hoje. Então vamos iniciar aqui no capítulo 14. Javé falou a Moisés: Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do acampamento. Então a gente vai ver aqui, né, como o leproso ali, só para vocês entenderem, né, a lepra era uma doença que atingia bastante ali os filhos de Israel. E a gente vai perceber aqui que os sacerdotes vão tentar purificar ali o leproso, beleza? Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura, escarlate e sopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves num vaso de argila sobre a água corrente. Pegará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura escarlate, o hisopo e mergulhará tudo, junto com a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está purificando da lepra e o declarará puro. Depois deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com água e ficará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba, as sobrancelhas, bem como todos os pelos. Depois, lavará as suas roupas, se banhará e ficará puro. Então a gente vai percebendo aqui, né, que os sacerdotes ali iriam fazer todas essas coisas, né, para poder purificar o leproso. É até bastante interessante a gente até fazer uma ligação nas histórias. Se a gente pegar lá na época de Jesus, né, quando Jesus veio até o mundo, ele ia de encontro aos leprosos. Então o sacerdote aqui, na época dos filhos de Israel, eles queriam ajudar o pessoal a ficar curado, né, a poder voltar a ser integrado na sociedade. Jesus não. Jesus, quando ele veio, ele de fato curava esses doentes, né? Ele ia até o encontro dos leprosos e com a sua mão, com o seu poder, ele intercedia ali sobre os leprosos e dava a cura verdadeira para eles. Então é bem interessante, né? A gente até faz essa ligação aí com o Evangelho. Versículo 10. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito, 12 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação e 1/4 de litro de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem que está se purificando junto com as suas ofertas na entrada da tenda da reunião, diante de Javé. Depois pegará um dos cordeiros e o oferecerá como sacrifício de reparação, juntamente com o 1/4 litro de azeite, fazendo com eles o gesto de apresentação diante de Javé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa vítima de reparação
como o sacrifício pelo pecado pertence ao sacerdote, é porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima e o porá no lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Depois pegará um pouco de azeite e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo indicador da mão direita no azeite que está na palma da esquerda e fará com esse dedo 7 aspersões diante de Javé. Em seguida, colocará um pouco de azeite que lhe resta na palma da mão no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois, derramará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que se purifica. Desse modo, terá feito pelo homem o rito pelo pecado diante de Javé. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará o sacrifício por aquele que está se purificando de sua impureza. Depois disso, imolará a vítima do holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Desse modo, fará o sacrifício pelo pecado desse homem, que ficará puro. Se um pobre que não tem recursos pegará somente um cordeiro para o sacrifício de reparação e o oferecerá com o gesto de apresentação a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pegará apenas 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, 1/4 de litro de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as possibilidades, um dos quais será para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, ele os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião, diante de Javé, para a sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício de reparação e o 1/4 de litro de azeite, e os oferecerá com o gesto de apresentação diante de Javé. Depois, imolará o cordeiro do sacrifício de reparação, pegará sangue da vítima e o colocará no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. A seguir, derramará um pouco de azeite na palma de sua própria mão esquerda e com o dedo indicador da mão direita fará diante de Javé 7 aspersões com o azeite que tem na mão esquerda. Com o azeite que tem na mão, o sacerdote ungirá o lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois, colocará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele, diante de Javé, o rito pelo pecado, com uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado, e com outro um holocausto acompanhado de oblação. O sacerdote fará assim, diante de Javé, o rito pelo pecado, por aquele que está se purificando. Essa é a lei para a purificação do leproso, que não tem recursos. Então a gente, leu aqui como vai ser feito ali, para o leproso se tornar uma pessoa pura, se tornar ali purificado, beleza? Versículo 33 aqui agora. Javé falou para Moisés e Araão: quando vocês tiverem entrado na terra de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, e eu ferir de lepra uma da terra de vocês, o dono da casa a virá ao sacerdote. Parece que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote mandará desocupar a casa antes de ir examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que nela existe. Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa, e depois de ter a examinado, se observar na parede da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, formando depressão na parede, ele sairá da casa e mandará fechá-la por 7 dias. Aqui a gente pode até ligar um pouquinho, com a questão do mofo,
para vocês entenderem, tá? Voltará no 7º dia e a examinará de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em lugar impuro, fora da cidade. Depois mandará raspar todas as paredes internas da casa e jogar o pó raspado em lugar impuro, fora da cidade. Pegarão outras pedras para substituir as que foram tiradas e outro reboco para rebocar a casa. Depois de tirada as pedras e depois de raspada e rebocada a casa, se a mancha reaparecer, o sacerdote irá examiná-la. Se observar que a mancha se alastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa que está impura. Mandará demolir a casa e suas pedras, madeira e reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, ficará impuro até a tarde. Quem nela dormir ou comer, deverá lavar a própria roupa. Mas se o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que ela não se alastrou pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Então pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpura, escarlate e isopo, para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre a corrente. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, a púrpura, escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada em água corrente. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes, depois de fazer o sacrifício pelo pecado da casa, com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o isopo e a púrpura escarlate, soltará a ave viva no campo, fora da cidade, fazendo assim o rito pelo pecado da casa. Esta ficará pura. Essa é a lei sobre todos os casos de lepra e sarna, lepra das roupas e das casas, inflamações, furúnculos e manchas. Ela estabelece o que é puro ou impuro. Essa é a lei sobre a lepra. Então a gente percebe aqui, né, que Deus falou ali para Moisés e para Arão sobre como vai funcionar a purificação da casa, né, e também das roupas, porque a gente sabia, né, que as roupas e as casas também era uma forma de contagiar ali com a lepra. Então, eles tinham que tomar essas ordens aqui para eles, como é que eu posso dizer? Para que eles diminuíssem, né, o contágio ali da lepra através das roupas e também das casas, beleza? Agora vamos avançar aqui para o capítulo 15. Javé falou para Moisés e Arão: diga aos filhos de Israel, quando o homem sofre de gonorreia, está impuro. Aqui nós vamos falar bastante de impurezas sexuais, tá? Esta é a lei da impureza sobre a gonorreia. Quer o corpo tenha deixado escorrer ou tenha retido o líquido, a impureza é a mesma. A cama em que o doente se deitar ficará impura, e todo móvel onde se sentar ficará impuro. Quem tocar a cama dele deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Quem se sentar no móvel onde se sentou o doente deverá lavar as roupas, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o doente deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Se o doente cuspir numa pessoa pura, esta deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impura até a tarde. A cela sobre a qual esse homem viajar ficará impura. Todos os que tocarem qualquer objeto que tenha estado debaixo do doente ficarão impuros até a tarde. Quem transportar tal objeto deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados pelo doente, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as roupas e tomar banho, ficarão impuros até a tarde. Toda vasilha de barro tocada por esse homem será quebrada. Se for de madeira, deverá ser lavada. Quando o doente estiver curado da gonorreia, contará
7 dias para a purificação. Deverá lavar as roupas e tomar banho em água corrente, e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante de Javé, na entrada da tenda da reunião, e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado e com o outro um holocausto. Desse modo, o sacerdote fará por ele, diante de Javé, o rito da purificação da gonorreia. Quando o homem tiver poluição, deverá tomar banho e ficará impuro até a tarde. Toda a roupa e todo o couro atingidos pelo sêmen deverão ser lavados e ficarão impuros até a tarde. Quando a mulher tiver relações com o homem, os dois deverão tomar banho e ficarão impuros até a tarde. Quando a mulher tiver sua menstruação, ficará impura durante 7 dias. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar enquanto está impura ficará impuro. Quem tocar o leito dela deverá lavar as próprias roupas e a tomar banho ficará impuro até a tarde. Quem tocar o assento que ela usou lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre a cama ou sobre o assento que ela usou, ficará impuro até a tarde. Se o homem tiver relações com uma mulher menstruada, a impureza dela o atingirá, e ele ficará impuro durante 7 dias. A cama em que ele se deitar ficará impura. Quando a mulher tiver hemorragias frequentes, fora ou depois da menstruação, ficará impuro, como na menstruação, enquanto durarem as hemorragias. A cama em que ela se deitar, enquanto tiver as hemorragias, ficará impura, como na menstruação. O lugar em que ela se sentar ficará impuro, como na menstruação. Quem tocar nesses móveis ficará impuro, deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Quando a mulher ficar curada de suas hemorragias, contará 7 dias, e então estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolas ou 2 pombinhos e os apresentará ao sacerdote na tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará por ela, diante de Javé, o rito por causa da hemorragia que a tornou impura. Previnam os filhos de Israel sobre a impureza, para que não morram por causa dela, por terem contaminado a minha morada no meio deles. Essa é a lei sobre a gonorreia e as poluições que tornam o homem impuro. E sobre a menstruação e hemorragias da mulher, é válida para o homem, para a mulher e para o homem que se deita com a mulher impura. Então aqui, a gente finaliza com a nossa leitura de hoje. A gente está vendo aqui, Deus transformando o pessoal ali, transformando o povo de Israel, tanto com Moisés quanto com Arão, e todos os seus filhos ali, todos os seus descendentes, digamos assim. E a gente está vendo aqui como eles podem se tornar pessoas mais puras, Principalmente a gente leu aqui agora no finalzinho sobre essa questão da vida sexual. É bastante interessante, a gente interligar, a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida sexual. Será que estamos levando a nossa vida sexual de forma impura, fazendo sexo desordenado aí e nos tornando pecadores? A gente sabe, que isso não nos leva a lugar nenhum e que isso é um pecado, isso é um erro, Será que estamos aí tratando a nossa vida sexual apenas pelos nossos prazeres carnais, ou estamos colocando aí a nossa vida sexual nas mãos do Senhor? Porque você pode ter certeza absoluta, se a sua vida sexual for colocada aí nas mãos de Deus, tudo na verdade, for colocado nas mãos de Deus, pode ter certeza que Ele só vai querer o melhor para você. Mas isso vem do nosso íntimo, vem da nossa vontade ali, vem da nossa decisão, até porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas é bem interessante a gente fazer essa interligação,
entre a história aqui do Antigo Testamento com a nossa vida atual. Como estamos levando aí a nossa vida sexual? Estamos levando uma vida sexual de forma sagrada, de forma de Deus, ou estamos levando aí a nossa vida sexual de forma desordenada, né? Fica essa reflexão aqui para nós, fica essa reflexão aí para você, beleza? Espero que você tenha gostado aí da leitura de hoje. Estamos aí no livro de Levítico, um livro um pouco diferente das últimas leituras que a gente fez aí. É um livro um pouquinho mais complicado, vou ser bem sincero aqui pelo entendimento das palavras, né, que aqui estão escritas, mas eu tenho certeza, né, que com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguindo aí entender, vai conseguindo decifrar aí o que esse livro tem para nos ensinar também, beleza? Espero que você tenha gostado. Leia a Bíblia para que ela possa santificar a nossa alma e também o nosso corpo. Tranquilo? Deus abençoe você e amanhã nós estamos aqui de volta. Até mais.